E qual a próxima aí? O Brito teve por aqui, Sérgio Henrique Brito. Ele agradeço ao Pimentel por tocar no assunto. Quando você falou do comandante do BOPE lá, do camarada lá do BOPE, né? Pois, coincidentemente, saiu uma matéria criticando o Wagner Cachorro Louco e eu, Sargento Brito. Não foi só ele. Saiu criticando o canal e criticando todo mundo da cena aí. O Brito utilizou fotos de vários colegas, tá? Não sei se utilizou a tua foto. Utilizou a foto do Miqueias, utilizou a minha foto, do Storani, utilizou a logo da empresa do Coronel Blas, do Coronel Luciano. Tudo isso sem autorização, porque você pode usar a nossa imagem desde que para fins jornalísticos, viu? Então, assim, é realmente um absurdo. Parece que uma forma de amedrontar, aí, de intimidar os colegas para que eles não participem desses debates aqui, desses eventos, o Brito, que quase sempre são bem esclarecedores. Você termina de ver um evento desse aqui, as pessoas estão entusiasmadas, estão querendo ir para a polícia fazer concurso. Então, assim, pô, Brito, eu vou sinceramente, eu vou insistir nesse tema aqui, cara. Não gostei do que a página oficial do BOPE, né? BOPE oficial, funcionários públicos ganhando salário, perdendo tempo, poderiam estar nas ruas aí, atacando podcasts, né? E eu posso te garantir, cara, não é orientação do comandante-geral, não, do secretário, não, viu? É uma coisa específica lá do atual comando da Unidade de Operações Especiais. Não sei o motivo, né? Não sei se é um ciúme, né? O Miqueias nunca foi do BOPE, colocaram a foto dele lá, meu irmão, sabe assim? Brito, vou mais longe, hein? Eu falei aqui, policiais de todo mundo participam de podcasts, militares de todo mundo participam de podcasts, até na Rússia, na Ucrânia, Estados Unidos, voltando do Afeganistão. Né? Não falou mal aqui do superior hierárquico, né? Porque isso é proibido realmente pelo artigo 9º do CPM aí. Não falou mal, contou tua história aqui, tem legitimidade, as pessoas gostam, né, cara? É importante para todo mundo, né, Glauber? Batemos 4.200 ao vivo. Não teria isso se o conteúdo não fosse bom e se a sociedade não quisesse ver. Brito, espero que ele mude de opinião, viu, cara? Espero muito que ele mude de opinião, né? Sobre esse tema aí, viu, cara? Espero que ele repense aí, que ele participe de podcast também, esclareça a posição. Se o BOPE tem uma posição oficial, esclareça que posição oficial é essa. Não sei de que forma ele pode ficar melindrado com que você fala, meu Deus. Porque você fala bem da unidade pra cacete, tu fala que o BOPE é profissional, que os policiais do BOPE são corretos. Então, como é que ele pode ficar melindrado com a tua afirmação, irmão? Assim, né? O que tu falou que o teu apareceu lá foi o quê? Foi aquela fala de que o BOPE mata na faca, foi isso? Não foi? Não, tu falou essa porra? Eu falei em algum momento aí. Não, mas eu falei que eu ouvi falar, pô. Isso nunca aconteceu, viu, cara? Nunca aconteceu. E o saco aconteceu também nunca, é só coisa do filme. Cabo de vassoura, que ele cuspiu, saco. Coisa do filme. Isso é filme. Isso é filme, né? Pô. Não, é filme. Olha só, o lance da faca foi uma operação específica, se eu não me engano, numa favela à beira da Brasil. E na época do Coronel René comandando o BOPE. Cara, foi feito, a DH foi no local, foi todas as perícias, tá? O morador foi ouvido. E na época o René ligou para mim várias vezes, eu estava na Rede Globo. Pimentel, o laudo do ML aqui é pérfero contundente, né? É projétil de arma de fogo, né? E, pô, a Globo deu essa matéria, a Globo ouviu a mulher falando, foi faca. E não foi faca, cara. O policial, nem todos os policiais do BOPE possuem facas. A faca é uma ferramenta para você usar para abrir uma porta, né? Mas eu nunca vi na minha carreira de BOPE, na minha geração, uma faca MK2 que a gente tinha, tá? Eu nunca vi um policial retirar a faca para fazer nenhum tipo de coisa. Assim, sei lá, é uma pena. Isso também não está no filme Tropa de Elite, tá? Nenhuma cena do Tropa de Elite com faca. Eu não sei de onde veio essa história da faca, não. Viu? Os criminosos lá choraram algumas vezes que mataram os outros na faca e tal. Teve alguma... Cara, eu acho... Chegaram áudios pra gente. Camarada, isso é lenda. Só que por quê? A mesma coisa no 7º também. Falaram isso numa operação do GAT, do 7º do Salgueiro.
E a mesma coisa, quando a perícia foi ver, não achou. Cara, nada de isso faca. realmente é lenda. Quando palavra de criminoso tem credibilidade. Cara, isso é lenda, porque só se for o policial mais burro do mundo, só se o policial falou, vou me prender. Porque a morte provocada por faca... Tá próximo, a execução. Porque a gente não tem amizade com os médicos legistas do ML. Eu não conheço um policial do BOP que tenha um parceiro, um brother no IML. O IML realmente é independente. O perito do IML, o médico legista, ele nem fala com o delegado, né? Ele responde uma quesitagem lá do delegado, o que for. Então, o policial do BOP teria aqui do IML desenrolar com o perito, e não é um perito só, às vezes são dois para assinar o laudo, tem mais o auxiliar de necrópsia. Eu acho pouco provável, é uma história assim... eu já escutei também, vou falar a verdade, o BOP mata com faca. Eu nunca vi isso e não conheço sequer um médico legista no Rio de Janeiro que tenha feito... O médico não mente, viu? O médico diz exatamente a quantidade de perfurações que o corpo tem, né? Você pega o laudo lá, 7 perfurações e tal. Mas eu não vi consistência nessa história da faca não, viu, cara? Assim, né? Eu vou... E as inconsistências, cara? Se apura e vê o que é, né? Assim, tu não precisa descredibilizar um produto inteiro, Sim. né? Então, assim, aqui a gente preza pela verdade, porque os convidados façam relatos e tal. A gente não quer complicar ninguém aqui. Isso aqui não é um show único. Isso aqui é um negócio sério. Então, pô, eu acho que já foi revista, né? Pelo visto. O que o Brito quis dizer é que, coincidentemente, ele falou isso, não foi? Coincidentemente. Saiu uma matéria jornalista, porque no dia seguinte viralizou um jornaleco desse aí, um portal. Sim. Com todo... É foda, eu falei isso, eu não gosto desse termo, né? Mas é um portal que... Não dá pra saber, meu irmão, a credibilidade desse cara e o comprometimento dele. Sim. E ele fez, criticou, falou que entrou em contato comigo, eu não respondi. Claro, eu vou responder o quê, cara? Um cara desse, vai dar entrevista pra ele? O cara tá atacando o nosso produto. Eu acho que esse cara entrou em contato comigo também. Então, e aí ele fez uma matéria, botou o vídeo do Brito, botou o vídeo do cachorro louco aqui no meu canal, colocou outro vídeo daqui no meu canal e foi até democrático, botou um vídeo de cada canal de podcast. Não foi nada só com a gente. E aí os colegas começam a especular e começa aquele ambiente de especulação, de fofoca, de sofrer de véspera. Então, pô, recebi uma porrada de mensagem. Só que a gente já tá convivendo com isso desde o início, né? Desde o início do podcast tem crítica e tem pessoas que ficam desagradadas e tal. Você... Tem 20 anos de estrada. Eu tenho certeza, que você não me provoca aqui a nada. Eu tenho certeza do teu cuidado. É porque às vezes o policial fica empolgado, sai contando história, às vezes o policial até inventa mesmo. Mas um conselho a todos os policiais que vierem falar no podcast, né? Pensa, respira, conta, porque às vezes a gente conta a história e não conta ela toda, né? Eu matei. Nada que você não contaria na delegacia. Mas, pô, eu matei nessa circunstância, eu atirei nessa circunstância, eu prendi nessa circunstância, e assim por diante. E aí fica tudo explicado, né? Cara, não, aqui, pô, eu cansei de, em vez de puxar a língua do colega, colocar de volta. Meu irmão, calma. Vamos lá. A câmera não tá vendo, irmão, segura. Entendeu? Agora, o que eu escutei da Globo, de denúncias, que, assim, eu escutei uma história de uma guarnição do Choque que teria violentado uma moradora da Rocinha usando uma colher. Cara, isso foi pro jornal, eu fiquei olhando para colega de bancada, eu falei, minha amiga, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido isso, sabe? Eu não consigo imaginar 2 policiais numa casa pegando uma colher, sabe? Isso é uma história loucamente abominável. E a mulher não tinha ido para a perícia no IML. Foi uma médica do Miguel Couto que teria dito, que teria ouvido e tal. Passado algumas semanas, invenção, não tinha nada, sabe? E a equipe do jornalismo querendo render esse assunto. Eu vi a história também da acusação do BOP, feita pelo William Bonner, de que o BOP tirou o corpo do Amarildo numa viatura do BOP, né? E o legista disse, o perito disse que aquele saco ali poderia ser uma mochila de um policial, poderia ser um saco de batata, poderia ser qualquer coisa, que aquilo não tinha formato de corpo nenhum. 3 laudos periciais de 3 agências policiais distintas afirmaram que aquilo ali não era o corpo do Amarildo. E a Globo até hoje não corrigiu essa informação, sabe?
Eu não sei se você lembra dessa matéria. Lembro, Era uma viatura com os policiais do BOPE descendo a favela na noite que o marido sumiu, né? O BOPE foi chamado pelo Edson em apoio, porque existiam bandidos nas matas, né? E o BOPE realmente foi lá, mas ficou lá durante 30 minutos e foi embora. Não tinha mais vestígio de bandido, não tinha como entrar na mata para capturá-los, então nossa viatura recuou. E ali a Globo pegou a imagem e disse que aquela lona poderia ser o corpo do Amarildo. Quando a equipe sobe na viatura, os policiais possuem mochilão, vão jogando ali, né? E logo depois um perito disse que pela altura do Amarildo, o Amarildo tinha mais de 1,80 m, 1,90 m, pela rigidez cadavérica, né? Que acontece depois da morte, aquilo jamais poderia ser um corpo, né? Até hoje a Globo não corrigiu essa matéria. Não tem retratação nunca. Aquela Operação Calabar que estampou a foto de 90 e tantos policiais no jornal. 87, eu acho que já foram inocentados. E tem meia dúzia ali respondendo aí do processo. Sim. Mas não teve retratação de expor os 87. Sim. Olha, esses 87 foram inocentados. Sim. Na hora que eles foram acusados... 90 e tantos expostos ali e não tem retratação. Vários já voltaram para os batalhões, já foram promovidos. E não é responsabilizado por nada, né? Nada. Por nada. E assim, em relação às críticas aos podcasts, né? O jornal lá e no caso da página do BOPE, a Globo tem credibilidade para falar sobre o BOPE? De jeito nenhum. E fala todo dia. Verdade. E qual é a ação proibindo a Globo de falar sobre o BOPE? Nenhuma. Quando eu recebo um policial que tem 10 anos de BOPE, 5 anos de BOPE, eu suponho e acredito que ele tem muita credibilidade para falar sobre o BOPE. Mais do que quem nunca passou por lá, que é a Globo e outras empresas. E o que eu